terceiro andar e sobreviver é quase que nenhuma. A probabilidade de alguém sobreviver da queda do terceiro andar é quase que impossível. Só um milagre. Eutico está em cima da janela, no terceiro andar, e está perdendo a noção do perigo. Olha para cá e me encara, pelo amor de Deus. E você acredita que tem gente que está aqui dentro, mas está perdendo a noção do perigo? Está em cima da janela aqui dentro e está perdendo a noção do perigo. Está brincando com o evangelho aqui dentro. Está brincando com a mentira aqui dentro. Está vivendo um evangelho de hipocrisia aqui dentro. Está debaixo de pecado aqui dentro. Está levando a obra de qualquer maneira aqui dentro. E está perdendo a noção do perigo. E só porque o pecado ainda não teve consequência, só porque Deus ainda não revelou, não usou profeta para te desmascarar, continua achando que vai continuar da mesma maneira. Você está enganado. Esse é o problema do ser humano, é achar que as coisas acontecem da noite para o dia. Nenhum pecado começa da noite para o dia. Ele nasce na mente. Você vai consumindo, vai caindo, para depois ele entrar em prática e você se manifestar com atitude. O problema é você achar que vai ter consequências agora, quando você na verdade está plantando algo para colher algo muito pior lá na frente. E você sabe que pode mudar aquilo que planta, mas você não pode mudar aquilo que colhe. Tanto que Eutico fica em cima da janela, e o próximo estágio dele é entrar em um sono profundo. Grita comigo, diga sono profundo. Olha aqui, minha irmã, o problema aqui no texto não é Eutico dormir. O problema no texto é onde Eutico está dormindo. Eu vou repetir para quem conversou. O problema aqui no texto, moça, não é Eutico dormir. O problema é onde Eutico está dormindo. Eutico está dormindo dentro de um culto. Ou seja, ele está dormindo na presença de Deus. E quanta gente que está aqui hoje. Porque hoje eu não vim pregar para quem está lá fora, eu vim pregar para quem está aqui dentro, que está em cima da janela e está dormindo espiritualmente na presença de Deus. Está dormindo aqui. Ele está ouvindo falar que Jesus vai voltar para buscar a igreja, mas ele continua dormindo. Ele está vendo os sinais se cumprirem, mas ele está dormindo. Ele está acompanhando o noticiário do que está acontecendo no Brasil, e ele fica nem aí para o evangelho. Ele está dormindo na presença de Deus. Na Síria, crianças cristãs estão perdendo a cabeça, e isso não comove mais ele. Ele não consegue entender que Jesus está voltando. Está dormindo na presença de Deus. Está engessado pela religião, e o pecado está consumindo ele. Ele não sente mais nada aqui dentro. Uma palavra como essa já não gera mais efeito na vida dele. Ele entra na igreja e sai sempre da mesma maneira, porque está dormindo espiritualmente. Ele tem 50 anos de igreja, bate no peito e diz: eu nunca me desviei. Nunca desviou lá fora, mas está desviado aqui dentro. 60 anos de igreja, mas nunca mudou as suas atitudes, nunca mudou seu caráter, sempre erra da mesma forma, sempre erra com os mesmos erros. Sabe o que um certo teólogo uma vez disse? Ele disse que se esse evangelho não te transforma, é porque não é esse evangelho que você está vivendo. Porque se você está vivendo esse evangelho, é preciso você se transformar. Se nada mudou na tua vida depois que você veio para a igreja, meu filho, acredite, você não está vivendo esse evangelho. Porque esse evangelho transforma o homem de dentro para fora. Está dormindo espiritualmente, está dormindo na presença de Deus, não sente mais nada aqui dentro. O pecado que antes incomodava ele, agora não incomoda mais. E olha para cá, pelo amor de Deus, e me encara. Pior para Deus não é você pecar. Pior para Deus não é você cair. Pior para Deus não é você pecar. Porque pecar, todos nós pecamos. Nós somos descendentes de Adão. Significa que teologicamente viemos da geração adâmica. Nós somos declinados ao erro e ao pecado todos os dias. O homem peca conscientemente e peca inconscientemente. Pior para Deus não é você pecar. Pior para Deus não é você cair. Pior para Deus é você pecar e não se arrepender. Pior para Deus é você cair e não desejar se levantar. Pior para Deus é você
Ele te avisou a terceira. Ele te avisou a quarta. Só que agora você tomou gostinho do pecado e não consegue mais se levantar. Porque o pecado gera uma palavra chamada cauterização. Significa uma casca que cria na tua mente, que cria nos teus ouvidos, nos teus olhos, e você não consegue mais ouvir a verdade, e parece que a palavra entra no ouvido e sai do outro. Tanto que o texto diz que ele entra em um estágio de sono profundo. Grita comigo, diga sono profundo. Sono profundo. Gente, está lindo, diga sono profundo. Sono profundo. Olhe para cá e me encara. O sono profundo é aquele que domina a sua vida, domina a sua mente, domina as suas ideias, seu comportamento, sua razão. Aqui, exemplo disso. Você está dirigindo no meio do trânsito. De repente, o sono ele é tão forte que você é capaz de entregar a sua vida àquele momento. Não faz parte da tua razão, não faz parte da sua lógica, porque a razão, ela gera um mecanismo de autodefesa para que o teu corpo não sinta dor e nem enfrente a morte. Mas o sono ele é tão profundo que ele é capaz de dominar o seu corpo e fazer com que você enfrente a morte fora da tua razão. Esse é o sono profundo. Só que antes do sono se tornar profundo, ele começa em pequenas doses. Eu disse pequenas? Eu disse pequenas? Ele vem a primeira e você vai cedendo. Ele vem a segunda e você vai cedendo. Ele vem a terceira e você vai cedendo. Ele vem a quarta e você vai cedendo. Até que chega um ponto que o sono domina a sua vida e você não consegue mais acordar. Esse é o problema com o pecado. Quando você não vence o pecado te domina. Quando você não vence a carne te domina. Quando você não vence as vontades te dominam. Quando você não vence seus desejos, os desejos te dominam. Quando você não vence seus prazeres, os prazeres te dominam. Quando você não consegue ter autossuficiência para dominar o seu pecado, o pecado passa a ter domínio da sua vida. O problema é que nada na nossa vida começa grande. Tudo começa em pequenas doses. Só que você vai deixando crescer, não resolve as coisas pequenas, elas vão se acumulando, crescendo, tendo domínio sobre você. E você não consegue mais resolver, porque a medida que ela já está, agora é gigantesca. O problema, minha irmã, é que você era para ter tomado uma atitude há 50 anos atrás. Não tomou quando deveria, quando ainda era um problema pequenininho. Não tomou atitude, passou-se 40 anos e agora você está tendo consequência de coisas que você era para ter resolvido lá atrás. O problema é que você tem um problema hoje com a tua família e você não consegue olhar no rosto de fulano, porque quando o problema aconteceu, você era para ter pedido perdão para ela, era para ter procurado aquela pessoa, não procurou, deixou o problema crescer, passou-se 20 anos na família e agora você está vivendo consequências de problemas pequenos que você era para ter resolvido há muitos anos lá atrás. O problema, jovem, foi que quando você caiu era para ter procurado o teu líder, teu pastor. Não procurou, era para ter pedido ajuda, era para ter confessado o teu pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Não confessou, não pediu ajuda, caiu a primeira, caiu a segunda, caiu a terceira, tomou gostinho do pecado. O diabo está dominando a sua vida. Aí sabe o que aconteceu com você? Você está perdendo a vontade de orar, está perdendo a vontade de vir para a igreja, porque uma das características que o pecado gera é tirar a tua sensibilidade espiritual. Você está perdendo a vontade de orar, você não ora mais como antes. Antigamente orava 10 minutos, agora não fica nem um minuto. Antigamente lia a Bíblia todo dia de manhã, agora não consegue mais ler. Você passa 4 horas na internet, mas não passa nem 15 minutos meditando na palavra de Deus. O pecado está te tirando da igreja, está te levando para o mundo. Você está se tornando uma pessoa insensível aqui dentro, não sente nada num culto como esse, onde Deus está falando desde o início e você não sente a presença, está querendo ir embora, o pecado está te colocando para fora e o diabo está do outro lado da janela dizendo: eu vou matar ela, vou jogar ela da janela, vou destruir a vida espiritual dele. O diabo está do outro lado da janela dizendo: eu vou matar a vida espiritual, eu vou derrubar a vida dele. O diabo está dizendo: eu vou acabar com ela,
eu estou minando ela nesse pecado, eu já construí o laço, ela está caindo, agora emboscada ela já está presa, o diabo está te cercando e está doidinho para te jogar da janela, e ele está dizendo: eu vou oprimir ela, eu vou acabar com o casamento dela, eu vou matar ela dentro da igreja, mas não vou tirar ela até que ela comece a matar algumas pessoas aqui dentro. E o diabo está tentando usar para minar o povo aqui dentro, mas há poder no sangue de Jesus. Eu vim liberar uma palavra que começa a arrepiar minha alma aqui na Elade e dizer que não vai ter queda na Elade, não vai ter queda nessa igreja, não vai ter queda na tua família, não vai ter queda na tua casa, porque Jesus chegou na frente do diabo para te acordar. Pelo amor de Deus, pega na mão desse irmão que está do teu lado, aperta a mão dele até ele dar agora que ele dormiu de novo no meio da igreja. Ele está doido para ir para casa ver a sessão da tarde, mas lindo vai ser a sessão da vitória dele que vai chegar até o final aqui. Pega na mão dele e diga para ele assim: diga: é hoje. Desse jeito não é nunca, diz: é hoje. Você vai acordar. Diga: Satanás quer te jogar da janela, destruir a sua vida, mas você não vai